Fala pessoal, tudo bem? Frederico Pires aqui do Maratona de Estudante e hoje pessoal nós começamos uma playlist nova. Nós começamos uma playlist de função. Pessoal, essa playlist ela vai ficar muito bacana porque função é um assunto, olha, que não cai no vestibular, apenas despenca, entendeu? Então começa-se com funções, função do primeiro grau, segundo grau, depois tem equação exponencial, equação logarítmica, equação modular e dentre elas as inúmeras inequações. Tá bom? Então, pessoal, vamos começar pela definição de função. O que é uma função? Vamos ler, ó. Disse que f é uma função de a em b, indica-se f de a para b, se e somente se para cada x pertencente a a, existe um único y pertencente a b, tal que o par xy pertence à função. Pessoal, eu vou ilustrar com um exemplo aqui e a gente vai voltando para a definição para você fixar esse conceito bem. Então aqui eu separei dois conjuntos, esse conjunto A, que é o chamado conjunto das profissões, e esse conjunto B, que é o conjunto da área de atuação. Então você percebe que no conjunto A eu tenho engenheiro, médico, advogado e professor. No conjunto B eu tenho saúde, construção, educação, leis e pintura. Pessoal, vamos relacionar esses elementos? O engenheiro ele fica responsável por qual área? Opa, a área da construção, então vamos fazer uma seta. O médico, responsável pela área da saúde. O advogado fica responsável pelas leis e o professor fica responsável pela educação. Então você percebe que todos esses elementos aqui do conjunto A, denominado profissões, foram associados ao conjunto B, chamado de atuação. Pessoal, esses elementos de onde partem as flechas, ele tem um nome especial, ele é chamado de domínio. Tudo bem? Domínio. E esse outro conjunto aqui onde eles chegam é chamado de contradomínio. Contradomínio. Domínio. Agora, tem muitas pessoas que definem um contradomínio como conjunto imagem, mas tome cuidado. Sabe por quê? Porque a imagem vai ser apenas aqueles elementos que foram associados no contradomínio. Então tá vendo que saúde, construção, educação e lei são imagens, tudo bem? Mas pintura não é imagem. Todos estão contidos no contradomínio, mas imagens nem todos são. É a saúde, construção, educação e leis. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Agora vamos retomar para o conceito de função. Ora, indica-se uma função de a em b. Então significa que de A partem as flechas e chegam até B. A então é chamado de domínio. B é chamado de contradomínio. E aqui ele fala, se e somente se para cada x pertencente a A, existe um único y pertencente a B. Você percebe que de cada elemento aqui do conjunto A, parte apenas uma flecha para o conjunto B. Tudo bem? E ele diz que existe um único y em B, existe um único elemento aqui em B. Aí você vai falar, Frederico, pode mais de uma flecha partir aqui do conjunto A? Agora vamos verificar o seguinte. Eu posso falar que o engenheiro está responsável pela área da saúde? Você vai falar, claro que não, Frederico. Exatamente. Isso daqui é o que não pode acontecer. Um mesmo elemento está associado a dois elementos aqui do contradomínio. O que seria isso em termos matemáticos, pessoal? Pega, por exemplo, uma equação numa variável x, por exemplo. E aí você pega x igual a 1. Você substituiu lá na fórmula, de repente você encontrou o valor de 10. Aí passou algum tempo, você pegou esse mesmo x igual a 1 e substituiu, está dando 6. Ora, Frederico, mas se x igual a 1 dava 10, como que pode dar 6? A mesma coisa acontece com isso. Se engenheiro está associado à construção, como que engenheiro pode estar associado à saúde? Então isso não pode. Beleza? Então, dois pontos importantes. Primeiro, para ser uma função, todos os elementos aqui do domínio devem obrigatoriamente estarem associados. E o segundo ponto importante, cada elemento aqui do domínio pode sofrer apenas uma única associação com os elementos do contradomínio. E o terceiro detalhe, que o conjunto imagem são aqueles elementos que são associados, certo? No contradomínio. Tá bom? Então, maravilha. Agora, pessoal, vocês vão me ajudar a classificar se esses exemplos aqui são ou não uma função. Tá bom? Então vamos começar, por exemplo, de número 1. Primeiro, vamos definir quem é o domínio e quem é o contradomínio. Ora,
daqui partem as flechas. Então vou indicar esse daqui como D de domínio. Então esse daqui é o contradomínio. Eu percebo que todos os elementos aqui do domínio estão associados. Maravilha. E de cada elemento parte apenas uma flecha. Nossa, sensacional. Então é uma função. Então vamos colocar que sim, é uma função. Nesse exemplo 2, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho esses dois conjuntos. Desse primeiro conjunto partem as flechas. Então esse elemento é o que a gente chama de domínio. E esse daqui de contradomínio. Todos esses elementos do domínio são associados. E de cada elemento parte apenas uma única flecha. Então isso daqui é uma função. Aí você vai dizer o seguinte: Frederico, mas esse daqui recebeu mais de uma flecha. Vou fazer o seguinte, ó, vou apagar aquele exemplo que eu tinha feito aqui do engenheiro. E eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, uma profissão. Por exemplo, vou colocar enfermeira. Ora, a enfermeira trabalha onde, pessoal? A enfermeira trabalha na área da saúde. Entendeu? Então, um elemento aqui do contradomínio, ele pode receber mais de uma flecha. Desde que esses elementos aqui, ó, como eu peguei enfermeira e médico, sejam elementos distintos. Nossa, que legal! Então, por isso que eu trouxe esse exemplo, porque esse exemplo é mais prático, pessoal, é mais evidente, tá bom? Depois a gente vai trabalhar com as abstrações matemáticas. Vamos lá para o exemplo 3? Ora, exemplo 3. As flechas partem desse conjunto da esquerda e chegam aqui à direita. Então esse daqui é o chamado domínio e esse daqui o contradomínio. Percebo de que cada elemento do domínio parte apenas uma flecha. Então isso daqui vai ser uma função? Vai ser uma função. Maravilha. Frederico, esse elemento sobrou. Não tem problema. Tudo bem? O que vai acontecer é que esse elemento ele não vai pertencer ao conjunto imagem. Tá bom? O conjunto imagens são esses três elementos aqui. Beleza? Então isso daqui é uma função. E aqui nesse exemplo 4, o que eu percebo? Eu percebo mais dois conjuntos. As flechas partem do conjunto da esquerda e chegam no conjunto da direita. Então quem é o domínio? Exatamente, esse é o domínio e esse é o contradomínio. Ora, Frederico, desses três elementos partem apenas uma flecha. Só que o que acontece? Ó, esse elemento não é associado. E pessoal, ele diz que o seguinte, que para cada x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que o par xy pertence à função. Então, toda vez que eu tiver elementos no domínio que não são associados, isso daqui não me caracteriza uma função. Então, isso daqui não é uma função. Beleza, pessoal? Então, a gente viu os conceitos do que é uma função, do que é um domínio e do que é o contradomínio. Lembrando que nem sempre o contradomínio é chamado de conjunto imagem. Imagens são aqueles elementos que recebem a ligação. Então, vimos uma maneira prática como uma função é definida. E pessoal, não perca a nossa próxima aula, porque na nossa próxima aula nós vamos identificar uma função através do gráfico, tá bom? Então vai ser uma aula muito interessante. Ficamos por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe nos comentários. Pessoal, nós temos o link do nosso Instagram aqui na descrição do vídeo. Então entra lá, dá uma conferida, tem uma série de publicações para vocês. Lembrando que no nosso canal aqui no Maratona do Estudante, nós temos playlists de matemática, física, química e geografia. Tem uma série de conteúdos bacanas. Dá uma conferida e vocês vão gostar. Forte abraço.